Fala galera, hoje nós vamos ver 3 questões sobre a Alta Idade Média. Nós vamos entender qual é a relação entre as invasões bárbaras e o início do feudalismo. Nós vamos entender o que existia antes do feudalismo e depois nós vamos entender o que, afinal de contas, é esse dito desse feudalismo. Entre os séculos 2 e 5 d.C., o Império Romano sofreu uma série de invasões bárbaras e movimentos migratórios. Então os bárbaros começaram a invadir o território dos romanos, do grande Império Romano, que já estava entrando em decadência porque já não estava dando conta de cuidar de todo o seu território, entre outras tantas questões que a gente vai ver em outro vídeo. Mas quando o Império Romano começa a entrar em decadência por conta das invasões bárbaras, a galera vai para o campo procurando basicamente proteção e trabalho. Então, com medo dessas invasões bárbaras, que no começo foram apenas migrações, eles apenas estavam devagarinho adentrando no território romano, principalmente depois do século IV, as pessoas, os bárbaros na época, né, os povos germânicos chamados assim de bárbaros pelos gregos e romanos, começam a invadir o território do Império Romano e a galera foge loucamente para o campo em busca de proteção dos senhores feudais que vão estar lá. Os senhores feudais vão surgir então nesse momento. Eram os nobres, os patrícios que estavam já no campo, porque eles tinham direito à terra. Lembra que a gente viu com relação aos romanos, a sociedade romana? Quem que tinha direito à terra? Os patrícios. Então esses patrícios que estavam lá no campo, eles começam a abrigar essa galera toda que foge das cidades, né? Roma era extremamente populosa e muita gente sai e vai para o campo. Então a gente tem nesse processo uma ruralização da sociedade, ou seja, o meio rural se torna mais importante e mais habitado do que as cidades, do que o meio urbano. E a gente tem, no outro lado, uma descentralização do poder. Guardem esses termos que são fundamentais. Ruralização de um lado e no outro nós temos a descentralização do poder, que quer dizer que agora o rei já não é mais uma figura tão importante assim. O imperador romano vai perder totalmente a força, porque o Império Romano vai entrar em decadência, a parte ocidental vai ser totalmente invadida e tomada pelos bárbaros, a parte oriental vai se tornar o Império Bizantino e a galera vai pro campo e aí surge uma nova figura de liderança importantíssima nesse momento, que é o senhor feudal. É o cara que tem a terra, o feudo, a fazendinha, que tá no campo, no meio rural. Então as pessoas vão começar a se submeter a esse cara e o rei perde importância na Idade Média justamente por conta disso. Quem realmente manda é o senhor feudal, porque ele é que tem a terra e as pessoas vão se abrigar nas terras dele. No feudo, eles vão ter uma sociedade autossuficiente, que vai se sustentar sozinha, onde eles vão ter tudo, então eles quase não vão para as cidades. O senhor feudal tem tanto poder no seu feudo, na sua terra, que ele pode cobrar taxas dos seus servos, ele pode exercer justiça, até templos religiosos, até igrejinha tem lá no feudo, então os caras não saem pra nada. Isso vai fazer com que os senhores feudais tenham um poder enorme. E a figura do rei vai perder um pouquinho de poder nesse momento. Pouquinho não, né? Muito poder. Por isso a gente fala que há uma descentralização do poder. O que é isso? Se eu centralizo o poder na minha mão, ele é meu. Se eu divido o poder entre várias pessoinhas queridas e amadas, eu estou descentralizando o poder. Então é isso que acontece nesse período. Descentralizar o poder quer dizer que muitas pessoas começaram a ter poder. E no caso específico desse período, eram os senhores feudais. Então qual que é a relação entre as invasões bárbaras, a queda do Império Romano e o início do feudalismo? O feudalismo, que a gente já vai entender o que é, as pessoas vão para o campo procurando trabalho e proteção e em função das invasões bárbaras. E quando elas chegam lá, elas acabam se submetendo ao senhor das terras e surge o que a gente chama de feudalismo. Mas o feudalismo existiu já nesse período, quando a galera sai da cidade e vai para o campo? Será que não existiu nada no meio disso tudo? Sim, tinha muita coisa já que existia de relação de troca entre as pessoas que tinham terra e as que não tinham. Antes de existir o feudalismo, que a gente vai ver agora no terceiro item, existia o que a gente chama de colonato. Então, antes mesmo de a galera toda sair lá de Roma e da Europa de maneira geral e começar a ir para os interiores, para o campo, esse processo aconteceu na Europa toda, tá? Eu tô citando primeiramente Roma porque é onde esse processo vai ter mais força nesse momento, mas ela vai se espalhando, tá? Esse processo vai se espalhando, essa ruralização se espalha. Essa descentralização do poder, como a gente acabou de ver. Mas antes de ter esse feudalismo, já existia o colonato. Então, à medida que o Império Romano vai entrando em decadência, aqui a gente pode pensar já o século III, as pessoas vão para o campo e aí tem o dono da terra que ele vai fazer uma espécie de um empréstimo da terra, né? Ele vai fazer um arrendamento, ele vai permitir que uma pessoa fique nas suas terras, né? Justamente porque não tem mais a lógica de venda de terra nesse período, as pessoas não podem comprar a terra, não podem adquirir
adquirir, e muitas pessoas precisam, obviamente, trabalhar na terra para sobreviver, muito em função delas estarem indo cada vez mais para o campo e saindo das grandes cidades por conta das invasões bárbaras que a gente já acabou de estudar. Então elas vão para os campos, elas vão para o meio rural e elas precisam de terra, só que elas não podem comprar. Então quem tem a terra faz essa espécie de empréstimo. Ai, como eles eram queridos, que legal! Não necessariamente, porque quem ganhava, entre aspas, essa terra não tinha posse dessa terra de verdade, ele não podia dizer que a terra era dele, a terra continuava sendo do dono da terra originalmente, e ele ainda tinha que dar parte daquilo que ele produzia para o dono da terra. Então era uma espécie de troca que acontecia, justamente para garantir que tivesse gente trabalhando na terra que essas pessoas poderosas tinham, e para garantir que essa galera tivesse onde trabalhar. Era uma espécie de uma troca que vai ser o primeiro momento do feudalismo, digamos assim. É aquilo que vai preceder, que vai anteceder o que depois a gente vai chamar de feudalismo. Então nós temos primeiro o colonato, que vai se desenvolver, digamos assim, vai crescer, vai se formalizar e vai criar o que a gente chama de feudalismo, que a gente vai entender que é agora. E na nossa terceira questão agora vamos tentar entender finalmente o que é o feudalismo. Gente, feudalismo é a relação que existe na Idade Média toda e que em alguns casos, por exemplo na França, só vai acabar lá no século XVIII com a Revolução Francesa. Então são laços que existem entre senhores, donos da terra, e os servos. Mas não é só entre gente rica e gente pobre que existe. O que é esse feudalismo? O feudalismo, basicamente, gente, pode ser entendido a partir de algumas palavrinhas-chave. Então, são laços de reciprocidade que existem entre o senhor e o servo, o suzerano e o vassalo. Basicamente, esses laços, essa relação que se estabelece, esse acordo, esse tratado, existe entre duas partes. Homens, basicamente, porque a gente está pensando numa sociedade patriarcal, que decidem se relacionar, que decidem fazer um acordo. Então uma pessoa sempre tem mais alguma coisa do que a outra, porque um oferece e o outro recebe. Mas é uma troca, como eu acabei de falar, por isso que eu usei a palavra reciprocidade. O que é recíproco? É uma coisa que ela, ao mesmo tempo que a gente recebe, a gente também tá dando. Então a reciprocidade quer dizer que se eu recebi um presente, eu vou retribuir dando outro presente. Nesse caso em específico, quer dizer que o senhor que tinha alguma coisa para oferecer, recebia em troca do seu servo, que também tinha alguma coisa para oferecer, uma troca, alguma coisa em troca daquilo que ele ia dar. Normalmente o senhor emprestava a terra e o servo trabalhava nessa terra e devolvia para o senhor parte daquilo que ele produzia, 50% daquilo que ele produzia nas suas terras. Ele trabalhava alguns dias da semana na terra do senhor e ele também pagava uma série de taxas para usar as ferramentas do senhor, para usar o moinho, enfim. Então essa troca de serviços, digamos assim, por terra, é o que a gente chama de feudalismo. Só que, como eu falei agora, também poderia acontecer com pessoas mais ricas. Aí a gente chama de suzerano e vassalo, principalmente pessoas que são da nobreza e querem trocar alguma coisa que não seja só a terra. Então, ao invés de oferecer terra e receber trabalho, as pessoas podiam oferecer proteção militar. Naquele período onde estava todo mundo ainda com medo das invasões bárbaras, né? Onde era muito importante que houvesse proteção de um exército. E aí os senhores feudais, eles vão começar a ter os seus exércitos. Então eles vão poder proteger as pessoas e, ao mesmo tempo que você podia receber a proteção do senhor feudal, você poderia fazer parte do exército dele para quando ele precisasse. Então isso a gente chama de feudalismo. É sempre quando alguém tem alguma coisa para trocar com o outro. Sempre um que tem mais condições e que vai oferecer essa troca, esse acordo para alguém. Então toda a sociedade medieval, gente, era composta por essa relação. Até o rei era o maior senhor feudal e todo mundo que estava abaixo dele era servo dele, era vassalo. Mas entre os nobres eles faziam muito isso. Ah, eu tenho mais condições, eu sou muito rica. E quer dizer, eu vou imaginar que eu sou um homem, né? Porque naquela época, como eu falei pra vocês, eram os homens que faziam essas relações. Então eu sou muito rico. Aí o que eu vou fazer? Eu sei que tem um fulano aqui, outro senhor feudal, que é nobre e que é muito amigo do rei e que é muito mais rico que eu. Ele tem muitos poderes, né? Ele pode influenciar o rei. Então eu vou ser
vassalo dele. Eu vou chegar pra ele e vou dizer, ó, eu quero fazer um acordo com você e a partir desse momento eu quero ser o teu servo. Então eles faziam esses laços e esses acordos entre pessoas poderosas também. Não eram só os mais pobres que se submetiam a alguém. Mas entre os mais pobres era uma questão de necessidade, não eram acordos políticos necessariamente e basicamente o que eles trocavam eram terras. Eles também, entre os mais ricos, podiam trocar joias, títulos, enfim. Mas entre os mais pobres, o que surgia era, então, a servidão. A servidão, gente, é o regime de trabalho que vai predominar, que vai dominar a Idade Média. A maior parte das pessoas são servas e não mais escravas, como até ontem elas eram lá no Império Romano. Lembram que o Império Romano vivia à base da escravidão? Agora a coisa mudou de figura e as pessoas se tornaram servas e elas ficam presas à terra, presas ao feudo. É quase um regime de escravidão, porque eles são super explorados. Basicamente, então, o feudalismo é isso, gente, essa relação de troca, de fidelidade que existe entre o servo e o senhor, sejam eles mais pobres ou mais ricos da nobreza, eram trocas que existiam sempre de favores e de interesses. Basicamente, toda a Idade Média é regida por essa relação. E o feudalismo, gente, ele é tão sério que as pessoas estabeleciam acordos, era quase como se fosse um casamento. Então eles faziam uma cerimônia para receber os votos, eles faziam a oficialização, a formalização disso, e era muito sério. E para passar de pai para filho esse voto, eles também tinham que pagar os servos, principalmente taxas, para manter esse mesmo laço. Então os acordos que existiam eram muito sérios, muito formais e duravam a vida inteira.